pessoal, tudo bem? Vitor que faz aqui, GPS 10 é comigo hoje. Uma longa ausência minha, mas estamos de volta. E hoje para falar um pouco sobre uma declaração do Lewis Hamilton que apareceu no noticiário e que chamou bastante minha atenção. Não tem muita outra coisa acontecendo hoje, sendo bem sincero, então vamos falar sobre essa declaração do Hamilton. Ele falou de como ele teve que se adequar à vida durante essa pandemia, que agora a vida obviamente ficou muito mais calma, ele tem passado muito mais tempo em casa, com seus cachorros, com pessoas próximas, e isso levou ele a uma reflexão sobre como a vida dele era muito intensa, muito frenética antes da pandemia, e como ele não quer ter isso quando o mundo voltar ao normal. E essa foi uma declaração que chamou bastante minha atenção, porque quando a gente lembra do Hamilton, quando a gente pensa no Hamilton no geral, a gente pensa naquele piloto que vai em todos os eventos, alguns de gala, enfim, ele é um cara que sempre circulou nesse meio da alta sociedade, digamos assim, e ele sempre gostou bastante disso. Mas, por mais que ele sempre tenha gostado muito de explorar essa área da vida dele, é algo que certamente tem um fardo, porque o Hamilton é um atleta de alta performance, ele compromete automaticamente 20 fins de semana do ano dele para ir em corridas de Fórmula 1, sempre sob alta demanda, sempre esperando que ele traga vitórias e mais vitórias. E nos fins de semana livres ele vai em grandes eventos. E essa é uma coisa, esse é um estilo de vida que tu consegue manter por algum tempo. O Hamilton mais jovem ele conseguia, mas eu acho que o Hamilton está começando a perceber que ele já não é mais aquele piloto de 20 e poucos anos que ele era nos dias da McLaren. Hoje ele tem 35, ele vai fazer 36 em janeiro, ou seja, já não é mais nenhuma criança. No grid da Fórmula 1, só o Raikkonen é mais velho que ele, e isso diz bastante. Então, o Hamilton está começando a perceber que ele precisa fazer uma transição. Não no sentido de pensar em aposentadoria ainda, mas de entender que a aposentadoria é um fato, isso vai acontecer, e ele precisa estar pronto para quando isso acontecer. Ele não é mais o garotão de sempre, e eu acho que está caindo essa ficha. Ele até, nessa entrevista que eu citei do Hamilton, que você pode ler no Grande Prêmio, estará destacado no Grande Prêmio, você vai ver que ele fala, por exemplo, do Toto Wolff, que é um outro cara que está passando por essa mesma reflexão sobre o que a vida reserva daqui para frente. O Toto Wolff já falou bastante sobre como ser chefe da Mercedes é um cargo que exige demais, mesmo tendo todo o sucesso dos últimos anos, tantas vitórias, tantos títulos, é um cargo extremamente estressante e que fez ele refletir sobre a importância de, por exemplo, passar mais tempo com a família. Tanto que se fala ainda sobre o que vai ser do Toto Wolff em 2021, se ele vai de fato ainda ser chefe da Mercedes, se ele vai para um cargo mais secundário. Enfim, ele está indo para essa reflexão e parece ser exatamente o mesmo caso com o Hamilton. No caso do Hamilton ainda em menor escala, porque a gente sabe que o Hamilton vai estar de volta em 2021, ainda não houve um acerto com a Mercedes, mas a gente sabe que isso vai acontecer, até escrevi uma análise sobre isso no Grande Prêmio também, que é apenas questão de tempo, existe uma confiança muito grande entre Mercedes e Hamilton, e existe a noção para os dois lados que ele só tem a ganhar com mais um ano de parceria, mais alguns anos de parceria provavelmente, então isso vai continuar. Mas para todo mundo na Mercedes, começa a ficar claro que é preciso também pensar em si mesmo. Essa gestão atual, com o Hamilton como grande estrela e o Toto Wolff como o grande cérebro, digamos assim, por trás da operação, é uma era que teve muito sucesso, mas tudo precisa chegar ao fim. Mesmo na era Schumacher, chegou uma hora que todo mundo meio que cansou. O Schumacher foi se aposentar, passou 3 anos fora, o Jean Todt vazou da Ferrari, foi tentar a presidência na FIA, ou seja, fazer alguma coisa diferente. O Ross Brown não continuou, foi para um desafio novo também com a Honda. Enfim, aquele núcleo que existia se desmanchou. E isso vai acontecer com todo mundo, vai acontecer com a Mercedes também. Ainda não aconteceu, mas a gente tem sinais mais claros de que isso vai acontecer. Primeira peça desse quebra-cabeça provavelmente vai ser o Toto Wolff, a gente não sabe quando ainda, mas a gente começa a ver também sinais de que o Hamilton ele não vai ficar na Fórmula 1 para sempre. Eu, particularmente, pessoalmente, sempre tive a sensação de que o Hamilton não seria esse piloto que ficaria na Fórmula 1 até os 40 anos. Porque, comparando, por exemplo, com o Kimi Raikkonen, o Raikkonen é um cara que ele tem outros interesses, é claro, mas o grande interesse dele é a Fórmula 1. A gente não sabe quais são os outros hobbies do Raikkonen, porque essa é a única coisa que a gente vê dele. E quando a gente fala do Hamilton, a gente sabe que ele tem muitos outros hobbies. Ele tem uma linha de roupas própria, ele gravou uma música com a Christina Aguilera um tempo atrás, ele circula em outros meios, e eu acredito que até o Hamilton, ele próprio sabe que passar tantos anos na Fórmula 1
seria de certa forma um desperdício de tempo que ele poderia aproveitar sendo outro tipo de pessoa. Quer dizer, ainda sendo o Lewis Hamilton, mas aproveitando, explorando outros talentos dele. Então, um dia, essa era de Fórmula 1, de piloto de Fórmula 1 vai acabar. Não digo que ele vai sumir do paddock e nunca mais aparecer, que é o que o Raikkonen provavelmente vai fazer, imagino. Mas o Hamilton ele vai chegar a um ponto em que ele vai ter que mudar um pouco o estilo de vida dele. Já não é mais a época da vida dele de fazer as duas coisas, de ser o piloto que consegue fazer uma linha de roupa, que consegue viajar ao mundo, que consegue participar de tantos eventos e ser piloto de Fórmula 1 ao mesmo tempo. Vai chegar um momento, principalmente agora que o Hamilton começa a se aproximar até da casa dos 40 anos, ele vai ter que tomar uma decisão de ou é um ou é outro. E considerando que ele já fez de tudo na Fórmula 1, ele já empatou com o Schumacher em número de vitórias, vai passar em questão de semanas também vai empatar com o Schumacher como o maior campeão da Fórmula 1, tem tudo para em 2021 conseguir o octacampeonato inédito, e tudo isso é muito legal, mas ao mesmo tempo coloca o Hamilton numa posição de reflexão, porque não há mais o que conquistar na Fórmula 1. A verdade é que todos os outros pilotos, eles estão precisando de certa forma se provar. Até o Vettel, ele vai para Racing Point / Aston Martin precisando de se provar de novo. O Hamilton já provou para todo mundo que ele é um dos maiores de todos os tempos, se não o maior de todos os tempos. Em termos de números, ele vai ser o maior de todos os tempos ao fim desse ano, do próximo. Enfim, não tem muito mais desafio para o Hamilton na Fórmula 1. Eu tenho uma sensação muito forte de que esse próximo contrato com a Mercedes é o último, então é muito importante ver qual vai ser a duração desse contrato. E aí, quando esse último contrato com a Mercedes, digamos, chegar ao fim, o Hamilton vai estar pronto para ter essa vida menos frenética que ele tanto deseja e explorar novos desafios, aí sim, fora da Fórmula 1. Concordam comigo? Discordam? O que acham disso? Coloca aí nos comentários, interage com a gente. Se tu tá vendo aí no YouTube, se inscreve no canal do Grande Prêmio no YouTube. Sempre conteúdo muito legal saindo, sempre live nos fins de semana de Grande Prêmio. E é isso. Falou, gente. Até a próxima.